Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula do nosso curso Zabbix para ISP versão 2.0. Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre a CLI do Zabbix. Então vamos lá, depois da vinheta. Bom, pessoal, já estou aqui no meu terminal, vou fazer login no meu Zabbix aqui, né, via CLI por SSH, né. Então vou fazer o login aqui com o usuário root. Né? A gente já teve uma aula aí, já ensinei vocês a fazer o login via SSH, né? Então aqui a gente tem os Zabbix Front-End, né? No acesso web. E aqui eu tô logado, né, com o usuário root no meu Zabbix Server. Aí aqui, pessoal, a gente vai começar vendo a parte de serviços, né? Então pra gente tá vendo aí o status do nosso Zabbix Server, né? A gente pode dar o comando service Zabbix-server status. Aqui para a gente ele vai apresentar, né, que o serviço está ativo e rodando. Então sempre que a gente quiser verificar, né, se nosso Zabbix está rodando, a gente vai usar esse comando. A gente pode dar um Q aqui para parar o processo. A gente pode dar também um service Zabbix server restart, né, para restartar o serviço do nosso Zabbix server. Então aqui eu não vou dar, né, porque a gente já está com o Zabbix rodando. Não tem nenhuma necessidade, né, mas a gente pode estar utilizando, certo? Então aqui, pessoal, com o usuário root, né, se vocês tentar fazer com um usuário aí que não tem permissão, vocês não vão conseguir executar, né? Então a gente vai digitar Zabbix _server espaço -h para a gente ver algumas informações aqui. Então a gente já viu que retornou, né, uma lista aqui. Então ele Zabbix server, né, ele tem alguns parâmetros aqui, então a gente pode usar o "-c", o "-r", o "-f". Se a gente descer aqui para baixo tem alguns complementos, né? Então a gente vai ver os que a gente vai mais usar aqui. Descendo mais para baixo aqui, a gente tem o "-v", né, que mostra a versão do Zabbix. Então se a gente dá o Zabbix server "-v" maiúsculo, ele vai retornar a versão do nosso Zabbix server. Então a gente está aqui na 5.2, né? 5.2.6. A gente pode também dar o comando que a gente vai utilizar muito no curso, vai ser o Zabbix server -r, né, de runtime control, quer dizer que a gente vai rodar um processo aqui, config _cache _reload. O que esse comando faz, pessoal? Ele faz a reinicialização, né, do arquivo de configuração do Zabbix. Então, por exemplo, quando a gente estiver mexendo com um item, de configurar um template, configurar o template colocar os itens para monitorar, para a gente acelerar a coleta, em vez de a gente alterar o tempo dos Zabbix, né, lá no intervalo de atualização, a gente força, né, a reinicialização aqui do arquivo de configuração do cache e a coleta é feita mais rápido. Então, dependendo do que a gente for fazer, não tem necessidade de a gente fazer o restart, né, no Zabbix server. A gente pode fazer somente um reload no cache. Então, se eu fizer um reload no cache aqui, depois eu verificar o meu log, então tail -f, né, /var, /log, /zabbix, /zabbix server.log. A gente pode ver aqui embaixo, pessoal, ó, forçado, né, o reload do arquivo de configuração do cache. Então, sempre que a gente precisar acelerar a coleta, a gente pode estar utilizando esse config cache reload, certo? A gente pode também, né, fazer a limpeza, executar a limpeza de dados manualmente, que no caso é o Housekeeper, né? Mais para frente eu vou fazer uma aula também explicando o que é o Housekeeper, mas a grosso modo ele é uma limpeza aí que é executada no Zabbix, né, para estar diminuindo a quantidade de dados na tabela do banco, para não encher muito, né, o seu espaço de disco. Então, ó, fiz o Housekeeper aqui manual. Então, se eu vir no log, a gente pode ver que ele forçou aqui, ó. Primeiro a gente forçou o arquivo de configuração, né? Depois a gente forçou a execução do Housekeeper. Então, ele já fez algumas
a execução aqui, já fez algumas limpezas. Como eu não tenho poucos itens aqui no meus Zabbix, foi rápido. Outro recurso, pessoal, aqui também é o recurso de log no arquivo de configuração dos Zabbix. Então vou usar o editor de texto Vim, vou vir em etc/zabbix/zabbixserver.conf. Se eu buscar aqui por debug level, pessoal, a gente tem algumas opções, né, de debug level aqui, ó, que no 0 ele não retorna basicamente informação de start e stop, né, dos processos dos Zabbix. No 1 ele retorna erros críticos, no 2 informação, no 3 alerta, 4 e 5, conforme ele for aumentando, ele vai retornando mais informações para a gente. Então, por padrão, o debug level ele é 3 aqui, pessoal. Então, ele retorna esses warning. Então, se a gente quiser fazer algum debug aí no log, procurar uma coisa mais específica, a gente pode estar aumentando, né, ou diminuindo esse log. Então, a gente pode, se a gente não quiser fazer aqui dentro do arquivo de configuração, porque se eu vir aqui e editar aqui dentro, se eu mexer no arquivo de configuração, eu tenho que obrigatoriamente dar um restart, né, no serviço dos Zabbix. Então, às vezes a gente não quer fazer isso, então a gente consegue fazer aqui, né, via CLI. Então, eu posso dar o Zabbix server -R, né? Então, se eu dar o -H aqui de help, a gente pode ver que a gente tem as opções, né, de log level. Então, a gente tem a log level increase e decrease. No increase, a gente eleva ele, né? Se a gente não passar nenhum parâmetro, ele vai subir 1. Então, como eu tô no log level 3, né? Se eu der um increase, ele vai para 4. Se eu der um decrease, ele vai para 2. Então, a gente pode fazer esse processo por aqui, se a gente não quiser fazer dentro do Zabbix Server. Então, fazendo um apanho geral aqui, pessoal, a gente vai utilizar mais aqui, sem dúvidas, né, o config cache reload, que a gente vai estar utilizando ele bastante no curso, principalmente em ambiente de testes, né, quando a gente colocar um template, um item para monitorar, para a gente acelerar a coleta, a gente sempre vai estar utilizando esse comando, né, lembrando que esse comando a gente executa somente com o usuário root. Se você tiver com outro usuário que não tem permissão, você não vai conseguir estar executando esse comando. A gente também aprendeu, né, sobre o Housekeeper, como executar ele manual, como aumentar e diminuir o debug level, né? Então a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula e um abraço.